Bom dia a todos. Esse nosso vídeo que nós vamos gravar agora, ele tem uma pergunta, né, que eu lancei lá nos nossos vídeos, que é o que foi o AI-5. O ato institucional número 5, que é de dezembro de 1968. Eu resolvi gravar esse vídeo porque várias pessoas me procuraram perguntando: professor, recentemente nós tivemos algumas manifestações aqui, algumas manifestações aqui no país, e que algumas pessoas, um grupo de pessoas estava defendendo aí o retorno do AI-5. E aí muitas pessoas vieram me perguntar o que foi esse AI-5, quando aconteceu, quais são as suas principais características. E eu vou falar nesse vídeo o que foi o AI-5, que ele representou para a história política, brasileira, e também com falar do AI-5. Quando eu for falar do AI-5, eu vou falar também do constitucionalismo aí brasileiro pós governo civil militar, pós 1964, tá? Pós 64. Então, na realidade, esse vídeo ele vai responder o que foi o AI-5, mas também eu vou trabalhar a questão do constitucionalismo pós 1964. Tá? E para isso é muito importante que a gente possa, de uma certa forma, observar o que foi que aconteceu para que esse AI-5, o chamado AI-5, acho que é o nome número 5, de dezembro de 68, para que esse ato fosse decretado pelo governo civil militar. Mas antes de falar, e isso foi em 1968, mas antes de falar do AI-5, eu acho, e do constitucionalismo do pós-64, eu acho necessário que a gente faça uma viagem no tempo e a gente volte ao ano de 1945. 1945 é um ano que eu vejo como um ano emblemático, porque é o ano em que você vai ter o fim da chamada ditadura Vargas. Você vai ter, que foi um regime totalitário, foi uma ditadura instituída no país no dia 10 de novembro de 1937, e o Vargas ele vai ser deposto pelas Forças Armadas. E aí é onde eu chamo a atenção de vocês. Por que eu estou voltando a 1945? Porque veja, o Vargas, ele, a partir de 1943 aproximadamente, ele fez uma análise do quadro político. Foi o que ele pensou, o que é que ele refletiu. Ele disse: o mundo está caminhando para a guerra, né? A guerra está na Europa, o nazifascismo está sendo derrotado pelas democracias, e aí representadas pelos americanos e pelos ingleses. E ele vai dizer: olha, o mundo está caminhando para a democracia, eu estou lutando a favor dessa democracia, mas eu sou um ditador. Quer dizer, eu tenho um regime que é um regime ditatorial aqui no Brasil. E aí ele faz a seguinte análise: diz, as democracias vão triunfar no mundo e aqui no Brasil não vai ser diferente. Então ele lança ele faz uma jogada. Qual é a jogada? Nós vamos fazer democracia no Brasil, nós vamos fazer uma redemocratização no Brasil, tá? Mas comigo no poder. O Vargas ele vai fazer a democratização, mas ele quer continuar no poder. E ele faz a seguinte análise: quem é que tem condições de colocar o povo na rua? São os comunistas. E aí o que é que ele faz? Ele faz um movimento chamado, ele articula um movimento chamado movimento queremista, onde esse movimento é um movimento com a classe trabalhadora, mas que vai ter o apoio aí do partido, do embrião do que seria o chamado Partido Comunista. E aí Vargas ele vai flertar com esse pessoal. E aí o que é que acontece?
como é que eu posso dizer para vocês, os militares, eles não enxergam isso, ou parte dos militares não vão enxergar isso de uma maneira muito positiva. Lembrando que os militares, eles são parceiros do governo Vargas, num projeto de nação e num projeto de desenvolvimento nacional. Só que Vargas, ele dá uma guinada. Ele dá uma guinada, que guinada é essa? É uma guinada chamada, vamos colocar assim, esse termo é muito discutível na ciência política, populismo. Tem até um trabalho do Verfol sobre isso, Francisco Verfol, populismo na política brasileira. Esse termo ele passa hoje por uma série de uma certa revisão, mas enfim, vamos colocar assim, vamos colocar essa guinada populismo para as massas, para o povo. E isso gera um descontentamento muito grande, e isso ele faz essa guinada com apoio ou se aliando aos comunistas. E isso gera um descontentamento muito grande por parte da esfera militar. E esse pessoal, esses militares, vão tirar Vargas. Eles tiram Vargas do poder. Só que eles tiram o Vargas de uma maneira muito light. Ele não precisa se exilar, ele fica aqui no Brasil. O Vargas vai se eleger senador, não vai ter suspenso seus direitos políticos. Só que, eu não sei se vocês estão observando, estão entendendo, mas ficou um problema aí. Nós temos um grande problema. Quer dizer, os militares, parte dos militares, uma grande parcela dos militares, elas rompem com o varguismo. Elas rompem com o projeto. E Vargas, ele dá uma guinada, que é uma guinada agora. Vargas, vamos dizer assim, ele elege novos parceiros políticos, que é o povo, o povão, tá? As massas. E esse descontentamento militar ele vai permanecer durante o pós-45. Só para vocês terem uma ideia, o quanto essa questão é uma questão muito importante, é uma questão importante, o papel dos militares pós-1945, tão bem trabalhado aí por José Murilo de Carvalho, as Forças Armadas, aqui um trabalho sobre as Forças Armadas no Brasil, a questão política das Forças Armadas. A partir de 1945 até 1964, você vai ter uma hegemonia, com exceção da eleição de 60 de Jânio, você vai ter uma hegemonia de políticos ligados ao Vargas. Quer dizer, para vocês terem uma ideia, em 1945 o candidato a presidente eleito foi o ministro da Guerra do Getúlio, apesar de Dutra ter rompido com ele, mas enfim, fazia parte do staff político. Em 50 o próprio Getúlio retorna. Em 55 é eleito o Juscelino Kubitschek, que era aliado do Getúlio, tendo como vice o João Goulart, esse herdeiro político de Vargas. Em 60 é o Jânio, mas ele renuncia, quem assume a presidência é o João Goulart. Então, até 64, entre 45 e 64, você vai ter uma hegemonia dos aliados de Vargas. Obviamente que esse pessoal que vai estar ligado ao projeto de Vargas, ao projeto nacionalista, vamos colocar assim, esse pessoal vai ter uma oposição muito grande de grande parte das Forças Armadas. Só para vocês terem uma ideia, o próprio Getúlio, quando ele se suicida em 54, ele se suicida de uma certa forma com a pressão das Forças Armadas aí, onde seria dado um golpe de Estado. Então Vargas ele se sente acuado, e aí o suicídio dele, de uma certa forma, é uma resposta, é uma virada de mesa, vamos colocar, como Lacerda colocou, uma virada de mesa, onde ele vai tentar arrefecer o golpe que seria dado ali já em 1954, um golpe civil-militar. O Juscelino, ele só vai tomar posse em 55 um contragolpe preventivo, liderado aí sim por um general, apesar de anticomunista, mais ligado a uma ala nacionalista do Exército, que é o Marechal Henrique Teixeira Lott. Mas o Juscelino, ele só toma posse porque você vai ter uma intervenção militar. Foi o único momento aí que a ala do Getúlio, a ala militar varguista, ela vai ter meio que um papel determinante, um papel de protagonismo nesse processo. Mas o que eu quero colocar para vocês é que os militares, de uma certa forma, eles não olham, grande parte dos militares, eles não olham com bons olhos a esses políticos e a esse projeto de poder aí liderado pelo grupo do Getúlio. Tá?
55, o Juscelino ele toma posse com contragolpe preventivo. No governo dele vai ter duas tentativas de golpe de Estado, de insurreição militar, feito pela aeronáutica, que é o Jacareacanga em 1956 e Aragarças em 59. O próprio João Goulart, ele só vai tomar posse em 61. O Brasil está para tomar uma guerra civil e a parte da ala militar está dividida, que grande parte não aceita a posse do Jango, que era tido inclusive como comunista, enfim. E aí você vai ter 64, onde os militares vão ser determinantes numa mudança aí do eixo do poder, não é, a partir de 1964. Então, a primeira coisa que a gente deve compreender é qual é o papel das Forças Armadas nesse processo. Então, é um papel preponderante, é um papel importante. Obviamente que a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes as pessoas, quando a gente fala de 64, as pessoas, há alguns colegas, algumas pessoas que falam mal do Exército, falam mal das Forças Armadas, e aí eu acho o seguinte, que a gente deve distinguir as coisas. O meu discurso aqui não é um discurso contra as Forças Armadas. As Forças Armadas elas tiveram e têm um papel muito importante na história política brasileira. As Forças Armadas hoje elas prestam relevantes serviços, as Forças Armadas prestam relevantes serviços à sociedade e à população brasileira. Mas a nossa divergência é com o chamado militarismo. Eu acho que os militares, o papel dos militares é um papel, não um papel político, mas um papel realmente com preza a Constituição de defesa da pátria, de defesa das instituições democráticas. Eu sou muito contra o chamado militarismo. Aí você diz assim, não, mas tem pessoas que são militares e que ocupam cargos de destaque na ordem política vigente, né? Mas lembrar que essas pessoas, elas são pessoas que estão reformadas e não atuam diretamente dentro da cadeia militar, vamos colocar assim. Então, o militarismo, quer dizer, o flertar com os quartéis do ponto de vista político, o chamado militarismo, os militares terem um protagonismo político, eu acho uma coisa extremamente perigosa, tá? Então, fazendo essa análise, eu acho que os militares eles têm que ter um papel, mas é um papel previsto no texto constitucional, que é a defesa da pátria, a defesa das instituições democráticas. Então, feita essa pequena introdução do papel das Forças Armadas, então a gente tem que entender o que foi que aconteceu aí, o AI-5 de 1968, o que é que estava acontecendo na década de 60. Então, a primeira coisa que a gente deve compreender do ponto de vista internacional é que a gente está tendo aí a chamada Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Você tem a vitória no pós-Segunda Guerra Mundial. Você vai ter aí a vitória e a hegemonia de 3 países: Inglaterra, União Soviética e os Estados Unidos. Desses 3, a hegemonia muito maior são os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética, ambos com projetos econômicos e políticos distintos. Os Estados Unidos, uma democracia, um país que tem aí uma visão do capitalismo; a União Soviética, um país comunista, um regime totalitário, que é o regime de Stalin. Mas são duas potências hegemônicas e que vão entrar em conflito. Em conflito pelo quê? Elas vão lutar por uma hegemonia agora pós Segunda Guerra Mundial. E essa hegemonia está ligada a 2 fatores. É a chamada guerra nuclear e a chamada guerra, a corrida espacial. Então ambos vão estar aí desenvolvendo tecnologias em relação à bomba atômica, em relação à corrida espacial. A chegada do homem à Lua vai ser o grande marco dessa disputa, né? E aí você vai ter, nesse embate, você vai ter a América Latina. Quer dizer, você tem 2 potências hegemônicas que estão brigando
pela hegemonia do poder. E em 1959 você vai ter uma revolução chamada Revolução Cubana. Essa revolução foi uma revolução que inicialmente não é uma revolução, é a revolução liderada pelo Fidel Castro, mas é uma revolução que não tem ainda um viés do comunismo. O comunismo só vai ser aí mais para a década de 60. Mas durante a década de 60 os Estados Unidos vão ficar aterrorizados, porque você vai ter uma célula do comunismo no quintal de casa. Quer dizer, se você observar a distância de Cuba para a Flórida, é pouco mais de 150 quilômetros, enfim. Então você vai ter aí na América Latina, você vai ter uma célula do comunismo, que é Cuba. E isso deixou os Estados Unidos e a gestão do Kennedy aterrorizados. Kennedy, que já era presidente na década de 60. E aí, qualquer governo na América Latina que tivesse uma tendência, como é que eu posso dizer assim, uma tendência mais de esquerda, vamos colocar assim, já tinha uma visão, esse governo é um governo que está aí é um governo que está flertando aí com o comunismo e com os cubanos. Então, durante a década de 60, o governo do João Goulart, o João Goulart que tinha sido ministro do Trabalho do Getúlio, e que tinha dado em 1953 100% de aumento do salário mínimo para a classe trabalhadora, o João Goulart ele não era bem visto, não só pela burguesia, pelo empresariado, por parte da classe média, por parte dos militares, mas ele era visto com desconfiança pelos Estados Unidos. Será que os Estados Unidos não vão se transformar numa nova Cuba? Quer dizer, os americanos eles faziam essa interrogação. Será que não vai? Então, assim, meio que havia um discurso aqui no Brasil, um discurso do anti-imperialismo, e esse discurso meio que incomodava mesmo os Estados Unidos. E aí, a década de 60 vai ser uma década marcada aqui no Brasil por um grande embate político mesmo. De um lado, as forças varguistas, lideradas aí pelo Jango, e as forças antivarguistas, né? Esses grupos que eu falei para vocês, a parte da burguesia, a burguesia não aceitava esse aumento de 100% de salário mínimo, enfim. Você vai ter aí parte do empresariado, a grande imprensa vai ser contra o João Goulart, e você vai ter um embate político muito grande, tá? E aí é uma coisa muito curiosa, porque o Jango ele vai cometer, isso eu acho que é uma questão que eu gosto muito de ressaltar, obviamente que é uma questão da época, do momento, mas enfim, o Jango ele cometeu, ele teve duas atitudes que desagradou muitos militares. A primeira delas foi a questão da revolta dos sargentos, onde, liderado pelo Cabo Anselmo, os fuzileiros navais foram lá para repelir o movimento. Os fuzileiros navais vão aderir, a cúpula militar vai se sentir, digamos assim, desprestigiada e vai pedir a punição e vai conversar com o Jango. O Jango tem uma atitude um pouco temerária, isso vai desagradar a parte do exército. E uma outra vai ser a questão do Automóvel Clube, né, do almoço lá no Automóvel Clube, onde a pequena oficialidade fez um discurso muito enfático contra a cúpula militar. O Jango estava presente, enfim. Isso gerou todo um descontentamento dentro do círculo militar. Obviamente que esse descontentamento não, a meu ver, não seria motivo para fazer o que vai acontecer mais na frente, que eu vou falar, que foi a questão do movimento, né, do golpe civil militar. Mas você tem então os militares aí descontentes. Por outro lado, a classe política, o partido majoritário à época era o PSD, e o PSD no dia 20 de abril de 64 ele rompe com o governo. Ele rompe. Esse rompimento gerou uma situação no Congresso muito complicada, porque o governo ele perde a maioria que tinha no Congresso Nacional. Então, quando a gente está chegando aí em 64, aí no final do mês, aí de março de 64, você vai ter aí uma
o país vai estar numa situação muito complexa, né? Numa dualidade política muito grande, numa confrontação política muito grande. E o Jango tentando ali meio que organizar tentar dar um rumo a toda essa situação. Eu acho que uma outra questão bastante curiosa nesse momento que a gente está conversando, anterior a 64, aí no mês de março, que eu não comentei, mas vou comentar agora, foi o comício da Central, né, no dia 13 de março de 64. Esse comício da Central, onde 150 mil pessoas se reuniram ali na Presidente Vargas, ali na Central do Brasil, no centro do Rio, onde o João Goulart ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer, vamos lutar pelas reformas de base aqui no Brasil, reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária. Essa palavra reforma agrária nunca tinha sido colocado, a reforma agrária ela vinha na década de 60 com a questão do movimento das ligas, 50 e 60, com a questão das ligas camponesas, ganhado uma ênfase muito grande, não é? Os latifundiários detestavam isso, parte da elite, e isso gerou também, esse comício gerou também um descontentamento em determinadas classes, na classe política e nas classes econômicas. E aí esse descontentamento com essas classes, né? essa oposição dessas classes, a grande imprensa, essa questão do medo do comunismo, essa questão da Guerra Fria, esse problema com os militares e o rompimento do PSD no dia 20 de abril levou essa conjuntura, né, totalmente desfavorável, levou ao que nós chamamos aí do movimento do golpe civil militar do março de 64. Uma coisa que nesse vídeo a gente deve deixar claro, é um comentário isento de paixões. Isento de paixões. O que ocorreu em março de 64 foi um golpe do ponto de vista técnico, jurídico, do ponto de vista técnico, eu vou fazer uma análise histórica e vou fazer uma análise técnica jurídica, do ponto de vista técnico do direito constitucional. Foi um golpe de Estado. Por quê? O que foi que ocorreu? Você vai ter, de um lado, esse movimento militar, as tropas elas estão indo houve uma rebelião, as tropas elas estavam indo aí para Brasília. O presidente, o João Goulart, através do Darcy Ribeiro e do Valdir Pires, que eram assessores da presidência, eles entregam uma carta ao Congresso Nacional dizendo, olha, o presidente ele está saindo de Brasília, mas ele vai tentar uma resistência no Rio Grande do Sul. Mas o presidente ele está aqui a par da situação e ele vai tentar fazer uma resistência, tomar pé da situação, e ele está indo para o Rio Grande do Sul. E essa carta foi entregue ao presidente do Congresso Nacional, Auro de Moura Andrade. E aí o Auro de Moura Andrade recebe a carta, ignora, convoca uma sessão do Congresso Nacional e declara vaga a presidência da República. Quer dizer, se a gente for analisar, foi feito um processo aí de impeachment do presidente, e levando em consideração que o João Goulart era o presidente legítimo. O João Goulart ele foi eleito, ele era vice-presidente, ele foi eleito pelo voto popular. O João Goulart ele assumiu de acordo com as regras constitucionais. Então o que foi feito aí foi uma deposição, foi um golpe de Estado, foi uma deposição de um presidente. Ou seja, do ponto de vista constitucional, as regras do jogo democrático não foram seguidas. Então, aí o que é que você tem aí? Você tem um movimento militar e um movimento civil. Lembram do PSD que rompeu com o governo? Então você vai ter a união dos dois, do civil e o militar. Tá? Então, o golpe ele foi um golpe civil-militar, mas foi um golpe. Tecnicamente falando, foi um golpe militar. E aí uma outra questão. O presidente da Câmara ele assume, né, que era da linha sucessória, o João Goulart era vice, enfim, aí assume o presidente da Câmara, Raniero Mazzilli, que era do PSD. Lembra que o PSD rompeu em 20 de abril? Ele era do PSD.
Ele era paulista. Tem até uma rua aqui em João Pessoa, na nossa cidade, no Cristo, com esse nome, Ranieri Mazzilli, Pascoal Ranieri Mazzilli. E o Ranieri Mazzilli passa, ele assume o poder, e aí entra uma outra questão, a classe política. Então a classe política faz a seguinte indagação, a seguinte pergunta. A classe política, você tem uma crise, é notória, uma crise constitucional, uma crise institucional, o presidente foi deposto, e a classe política, principalmente o PSD, o que rompeu no dia 20, eles vão fazer a seguinte análise. Tá, a gente topa ou não topa esse movimento, entra nessa jogada? Porque até então, quem está com o presidente é o presidente da Câmara. E aí, a classe política, ela foi meio que comprada, digamos assim, foi vendida uma ideia que a classe política comprou à época, que era o seguinte: os militares disseram, a gente não é político, o Brasil vivia uma crise, nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para passar uma chuva, nós vamos organizar a casa, e no próximo ano, 1965, vai ter eleições normais para presidente da República. Eleições normais, dentro do jogo democrático. Então a gente está aqui passando meio que uma chuva. A gente não vai, 1 ano, 2 no máximo, a gente está entregando poder aos civis. Há uma passagem muito curiosa, o Afonso Arinos que fala isso na Escalada, ou é o Afonso Arinos, eu acredito, que fala isso na Escalada, perdão, não foi o Afonso Arinos, foi o Roberto Campos na Lanterna na Popa, que é o livro de memórias dele. O Roberto Campos era ministro do Planejamento de Castelo Branco. E o De Gaulle, ele vem aqui ao Brasil, onde ele vai fazer uma visita. Ele era presidente da França, e ele já vinha há 6 anos no poder, desde 6, 7 anos. E aí ele faz uma interpelação ao Castelo Branco, que era o presidente, e diz, isso aqui é uma ditadura? E o Castelo Branco olha para ele e diz, olha, eu vou entregar o cargo ao meu sucessor eleito, ele vai ser eleito, no dia 31 de janeiro de 1966. Eu pergunto a Vossa Excelência, quando é que o senhor vai entregar o cargo ao seu sucessor? Porque De Gaulle já vinha 7, 8 anos no poder na França, e De Gaulle ficou sem resposta. Então, na realidade, o Castelo Branco, que é o militar que assumiu, ele vai assumir meio que nessa lógica. Olha, a gente está aqui passando por uma chuva, a gente não é político e a gente vai entregar o poder aos civis daqui a pouco tempo. Só que o processo histórico, ele tem coisas assim extremamente interessantes. A gente não tem, principalmente na política, a política ela é muito dinâmica. Você não tem controle sobre determinadas ações, sobre determinados fatos. Não é? E aí algumas questões ocorreram. A primeira delas é o seguinte: o exército brasileiro ele não era unido nessa época. Haviam 2 alas dentro, 3, melhor dizendo, 3 alas dentro do exército, mas 2 majoritárias. Uma era essa ala do Castelo Branco, que dizia, a gente está aqui passando uma chuva, a gente vai passar pouco tempo aqui e a gente vai entregar o poder aos civis. Era o grupo chamado Grupo da Sorbonne, dos intelectuais. Havia uma outra ala, que era a ala, digamos assim, dos oficiais mais ligados à tropa, liderados pelo Costa Silva, a chamada linha dura, que dizia, não, essa história de passar pouco tempo, não, a gente tem que passar mais tempo mesmo. Nós somos protagonistas de um projeto, nós temos um projeto de nação, que é um projeto da Doutrina de Segurança Nacional, da Escola Superior de Guerra, liderado pelo Golbery, do Couto Silva, que é outra figura importante nesse processo, e a gente vai passar um bom tempo aí, tá? E meio que uma outra ala, que era a ala minoritária, que eram os nacionalistas liderados aí, uma das grandes figuras era o general Lott, o marechal, perdão, que foi preso, inclusive, na década de 60.
E aí você vai ter, você passa 64, você vai ter aí, que aí é uma questão muito curiosa, o governo militar, civil militar, ele vai passar a governar por atos institucionais. O primeiro ato institucional, o AI-1, foi feito por um cidadão bastante conhecido de todos nós, chamado Francisco Campos, o Chico Ciência, o mesmo que fez a Constituição autoritária, a Constituição totalitária de 37, que flertava com o nazifascismo e que tem uma obra chamada Estado Nacional. Francisco Campos, ele vai dizer, ele vai fazer o primeiro ato institucional. É muito interessante porque quando você vai ter 64, o Afonso Arlindo de Melo Franco, que era senador, e isso ele narra muito bem em Planalto, na parte de suas memórias, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz, a ideia é que esse movimento, o golpe civil militar, o movimento de 64, as instituições que porventura vão ser criadas aí por esse governo civil militar, eles têm que passar pelo Congresso. E aí o pessoal não quer saber disso. A gente vai editar o AI-1, vai baixar esse ato institucional feito por Francisco Campos, e é o Congresso que vai se submeter ao governo civil militar. É muito interessante isso, porque não é o governo que vai submeter ao Congresso, mas o Congresso vai submeter ao governo. E uma outra coisa que eles vão colocar é uma chamada guerra permanente, né? A guerra contra o comunismo. Quer dizer, o Brasil vai viver num constante estado de guerra. E aí, as coisas... A gente está em 64, o Juscelino, o grande líder da oposição, vai ser cassado por uma determinação de Costa Silva, vai ser cassado em abril de 64. Quer dizer, o grande líder, né, o grande líder civil à época. O Jango já foi deposto, já estava no exílio. E aí resta uma outra figura que apoiou o golpe civil-militar de 64, mas que era candidato a presidente, um cidadão chamado Carlos Lacerda. E aí é muito interessante porque os militares eles fazem a seguinte análise. O Lacerda é um candidato... O Juscelino já foi cassado. O Lacerda é um candidato forte, mas a gente não confia nele, a gente não quer ele. Então a gente vai prorrogar o mandato nós vamos acabar com a eleição de 65, não vai ter mais eleição para presidente, não vai ter mais, inclusive não vai ter também mais eleição para governador. A última eleição para governador foi em 65, mas principalmente a eleição para presidente não vai ter mais. E a gente vai prorrogar o mandato do Castelo Branco para tentar aniquilar o Lacerda, tá? O que eles vão conseguir. Então, de uma certa forma, o que era para passar um ano no máximo, já está passando de um ano. Quer dizer, inclusive a eleição ela não houve. É interessante porque a prorrogação do mandato do Castelo Branco, o Castelo Branco era para ter entregue o governo em 31 de janeiro de 66, mas a prorrogação do governo dele foi até 67, o governo dele. Por quê? Porque não foi eleito ninguém em 65. Não teve eleição para presidente. Então, eu não sei se vocês estão observando, mas o que era para passar um ano, já passou desse um ano. A gente já está chegando aí em 2, a gente já está chegando em 66. Uma outra coisa que o governo vai fazer durante esse período, primeiro, o Congresso Nacional, você vai ter aí cassação de mandato de parlamentares. Uma outra coisa que você vai ter, quer dizer, o Congresso ele vai estar sujeito ao governo civil-militar e aos atos institucionais. Uma outra coisa que vai acontecer nessa época, pelo ato institucional número 2, vai ser a extinção de todos os partidos políticos. Só vai ficar 2, Arena e MDB. 2 partidos, um da situação e outro de uma oposição. Uma oposição que fala de oposição consentida. Eu não gosto muito desse termo, acho uma injustiça com vários integrantes do MDB daquela época.
Mas é porque você não tinha como fazer oposição. Qualquer coisa que você falasse, você podia ser caçado, podia ser punido. Inclusive enfrentar os chamados, os famigerados inquéritos militares, os IPMs, né? Uma outra coisa que você vai ter também nessa época é em relação ao judiciário. O judiciário ele vai passar por uma reforma, o Supremo Tribunal Federal, onde vai ser aumentado, você vai ter um aumento de vagas. Não é? Esse aumento de vagas, as vagas vão passar de 11 para 16 ministros, com um detalhe: os 5 ministros que vão compor o Supremo Tribunal Federal são todos aliados do governo militar, civil militar. Por exemplo, 2 pessoas que vão entrar nessas vagas: um é o Carlos Medeiros, daqui a pouco eu falo novamente nesse cidadão, desse Carlos Medeiros, porque esse rapaz ele vai ser uma pessoa que vai ter uma participação muito grande na elaboração da Constituição de 67. Ele foi chefe de gabinete do Francisco Campos, então a gente já deve ter uma noção aí, e era discípulo dele, então a gente já deve ter uma noção mais ou menos do que vai vir. E o outro foi um paraibano de Alagoa Grande, que tinha sido procurador-geral da República do governo Castelo Branco, o Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo, que foi paraibano, foi governador aqui da Paraíba na década de entre 1947 e 1951. Então, você vai ter aí um enfraquecimento das instituições democráticas, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, e uma Constituição democrática que vem sendo o quê? Vem sendo vilipendiada através dos atos institucionais. Tá? E um governo que era para ter passado 1 ano, 6 meses, 1 ano, já vai em 2. E aí há uma necessidade, é o que eu aí chamo a atenção de vocês, há uma necessidade de uma Constituição. Por quê? A Constituição era a Constituição era de 46, e a gente está vivendo um regime de exceção, um regime que não é um regime democrático, não é uma democracia plena. E aí o governo resolve, o Castelo Branco ele resolve convocar uma comissão de juristas para elaborar uma Constituição. Depois ele desiste dessa comissão, e o texto passaria pelo... Tinha um parlamentar que era o Mendes Sá, que era tipo o relator desse projeto. O governo desiste e aí convida uma pessoa, Carlos Medeiros, que tinha sido chefe de gabinete do Francisco Campos, tinha sido ministro do Supremo Tribunal Federal e tinha sido aposentado, e que tinha sido convocado aí para ser ministro da Justiça do ministro da Justiça do governo Castelo Branco. E o Carlos Medeiros ele vai ser o homem que vai ser responsável pelo projeto da Constituição de 1967. O projeto de Constituição é um projeto ruim. O próprio Afonso Arinos de Melo Franco, em Planalto, ele faz uma análise do texto, onde o texto ele tem nitidamente um viés autoritário, um viés autoritário do ponto de vista material e do ponto de vista mesmo, do ponto de vista de algumas questões técnicas do texto. O texto ele é muito ruim. E há uma forte reação do Afonso Arinos, inclusive. O Afonso Arinos faz vários discursos no Senado Federal contra esse texto, e ele vai receber o convite do Pedro Aleixo para fazer um projeto aí relativo, uma tentativa de uma emenda na Constituição relativa aos direitos individuais. Só que é muito curioso, porque você tem que analisar o seguinte: primeiro que essa Constituição de 67 ela é uma Constituição que você não vai ter uma Assembleia Constituinte para isso. Quer dizer, você vai ter você vive um regime de exceção, você vai ter um cidadão que flertava com o totalitarismo, com um viés totalmente autoritário, que é o Carlos Medeiros. O projeto ele é imposto pelo governo, e meio que os parlamentares, diante desse quadro de tensão, vão tentar melhorar ou piorar o texto, né? O Afonso Arinos ele tenta melhorar o texto, mas numa situação muito complicada, porque por mais que você tenha
uma boa vontade, mas aí você tá totalmente o quê? Você está também coagido pelo governo. Então o Afonso Arinos ele faz o projeto dos direitos individuais, mas o texto em si, ele não sai um texto bom, tá? Ele não sai um texto bom porque o princípio do Afonso Arinos é um princípio democrático, mas o princípio que está sendo regido aí é um princípio autoritário. Então, meio que ele não tinha margem de manobra para aprovar as suas ideias liberais, vamos colocar assim, liberais do ponto de vista político. E aí, eu queria fazer algumas considerações, porque esse texto foi aprovado e quais são as características, não é, dessa Constituição de 1967. Né? Lembrando que essa Constituição ela vai ser uma Constituição promulgada, não é? Mais um Congresso que está totalmente coagido, tá certo? Uma das poucas vozes que vão discordar é o Afonso Arinos. Mesmo assim, o Afonso Arinos, que vai ser responsável pelo artigo referente, o artigo 150 dos direitos individuais, ele vai poder muito pouco, tá? E aí, no caso, algumas características o presidente era eleito de forma indireta, eu falei aqui, por um colégio eleitoral de sessão pública para um mandato de 4 anos. Cassação e suspensão de direitos políticos pelo Poder Executivo. Estabelecia o bipartidarismo, ARN e MDB. Determinava eleições indiretas para governadores e prefeitos. Prefeitos de capitais e área de segurança nacional não eram eleitos. Tá? Instituía a pena de morte para crimes contra a segurança nacional. Quem atentasse contra a segurança nacional poderia ser condenado à pena de morte. Restringiu o direito de greve. Aumentava os poderes da justiça militar. Uma coisa muito interessante também isso. A justiça militar ela vai poder julgar aí os civis que vão atentar contra a segurança nacional, vão atentar contra o regime. E a limitação aos direitos e garantias individuais. Observar o artigo 151. É muito interessante porque o artigo 150 ele vai falar dos direitos e garantias individuais, mas o 151 ele vai restringir alguns pontos. E meio que vai deixar a coisa, como é que eu posso dizer assim, com um viés autoritário. Dizer, esses pontos aqui da Constituição, meio que você vai... há limites para isso. Tá? Os limites impostos pelo próprio governo. Então não é uma liberdade, você não tem uma liberdade plena. Tá? Então não é uma democracia. Tá certo? Então, a Constituição de 67 é uma Constituição que ela é uma Constituição com viés totalmente autoritário, uma Constituição que vai restringir os direitos políticos, os direitos individuais. O próprio Afonso Arinos ele se retira da vida pública. É muito interessante, eu gosto muito de ressaltar isso. O Afonso Arinos em Planalto, ele sempre foi ameaçado de cassação. E as pessoas, ele tem uma frase que eu acho fabulosa. Ele diz que muito melhor ele ter sido cassado do que pedir para não ser. Tal era a sua dignidade. Então as pessoas ficavam falando, olha, a gente vai lhe caçar. Ele sempre ressaltava a questão do desprezo. Ele dizia, olha, quer caçar? Pode caçar. Tá? Então ele era um homem assim, como ele diz, muito mais do que pedir. Ele dizia, eu preferia muito mais ser caçado do que pedir para não ser. Então é uma figura aí de grande destaque aí do constitucionalismo da história política brasileira, né? Apesar de algumas divergências com ele, somente na questão do varguismo, enfim, algumas questões, mas é um homem bastante digno de uma força moral muito grande. Tá? E aí a Constituição de 67, que é uma Constituição aí autoritária, tá, gente? Um viés autoritário muito grande. Uma coisa muito interessante também, e aí chegando já no AI-5, é que a classe política, enfim, a sociedade civil começa a se rebelar, começa a fazer algumas perguntas, né? E uma das perguntas é essa, o que era para passar 1 ano já vai em 3. E aí começa a ter uma série de protestos aqui no Brasil, uma série de... o próprio Juscelino, o João Goulart e o Lacerda se organizam numa frente 66, 67, chamada Frente Ampla,
uma frente de oposição ao governo. E você vai ter aí, a partir de 68, um clima, o país estourando greves, você vai ter aí uma série de acontecimentos. Você vai ter a morte de um estudante chamado Edson Luiz, no Rio de Janeiro, no restaurante ali na Ponta do Calabouço, que é ali no centro do Rio. Isso vai gerar uma insatisfação muito grande da classe estudantil. Você vai ter a classe política se organizando, você vai ter greves, você vai ter uma recessão, uma certa recessão econômica. E você vai ter finalmente o discurso Márcio Moreira Alves, que é um discurso emblemático, né, contra o governo. O Costa Silva ele pede licença ao Congresso para processar o Márcio Moreira Alves. O Congresso não dá essa licença, e aí o governo resolve, através do ato institucional número 5, o governo ele vai resolver fechar o Congresso e editar esse ato institucional, que é um ato que a gente costuma dizer que, se a gente já vinha no regime autoritário, com o ato institucional número 5, aí você vai ter realmente uma ditadura total, uma ditadura plena, não é? Porque e aí vem a grande questão. Esse ato institucional número 5, ele é do dia 13 de dezembro de 68. O presidente era o Costa Silva, o mesmo que caçou lá o Juscelino. E aí, diante desse todo esse contexto social e político do país, o governo meio que se sentindo, como é que eu posso dizer assim, se sentindo coagido, o governo resolve, digamos assim, endurecer o regime com o ato institucional número 5. Então vamos para as principais características desse ato, que é do dia 13 de dezembro de 68. Ele vai perdurar até a sua revogação pela emenda constitucional número 11, de 17 de outubro de 78, fixando os seguintes termos. Formalmente, foram mantidas a Constituição de 67 e as Constituições estaduais. Formalmente. Tá? Então, a Constituição meio que ela vai perder a sua eficácia diante a Constituição de 67 diante desse ato institucional. O presidente da República poderia decretar o recesso do Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores. O presidente poderia, pelo interesse nacional, intervir nos estados e municípios. Há um caso bem emblemático aqui, enfim, acho bem interessante, porque é um caso que aconteceu aqui na Paraíba, de uma intervenção que houve aqui na cidade de Campina Grande. Na época o prefeito era Ronaldo Cunha Lima, que tinha sido eleito democraticamente, mas o Ronaldo Cunha Lima ele vai ter os direitos políticos cassados e ele vai ser retirado da prefeitura de Campina e vai ser nomeado interventor, tá? Em 1968. Direitos políticos de qualquer cidadão poderiam ser suspensos pelo prazo de 10 anos e cassados os mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Ficaram suspensas as garantias constitucionais da magistratura, vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem como a de exercício em funções por prazo certo. Aqui na Paraíba mesmo, durante esse período, você vai ter a punição de um desembargador e de vários juízes aqui, de acordo com o ato institucional número 5. Em relação ao Poder Judiciário, tem uma coisa muito interessante. Isso você vai encontrar no Salão dos Passos Perdidos, que é o depoimento ao CPDOC do Evandro Lins e Silva. O governo ele vai aposentar vários ministros do Supremo Tribunal Federal de acordo com as 5. Vou citar alguns exemplos. O Evandro Lins e Silva, você vai ter o Vitor Nunes Leal. Então você vai ter pessoas que o governo vai tirar do Supremo, vai aposentar. A pessoa pediu? Não. Porque ele era tido como uma pessoa que era contra o regime, e aí é uma pessoa que o regime não considerava como um adversário, enfim, vamos tirar essa pessoa da jogada. É muito curioso porque o Evandro Lins e Silva, eu estava lendo o depoimento dele esses dias, e ele diz, olha, foi um grande erro que o governo cometeu
Porque nós não éramos comunistas, enfim, nós éramos pessoas, juízes isentos e que julgavam de acordo com a lei. E bons juízes, diga-se de passagem, mas enfim, as decisões deles eram decisões que de certa forma incomodavam o governo e o governo resolveu tirar essas pessoas, tá? Então veja que nem o Supremo Tribunal Federal escapou dessas punições. Suspensão da garantia do habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e a economia popular. Artigo 10 do Ato Institucional número 5, a suspensão do habeas corpus para crimes políticos. Acho que uma outra coisa que a gente poderia também colocar é que com o ato institucional número 5, você vai ter aí a Constituição de 67, ela perde praticamente ela perde a grande parte da sua eficácia, e aí vem a emenda constitucional 01/69 que tenta adequar o ato institucional número 5 à Constituição. Então, tecnicamente, foi uma emenda, né, de 69, e, enfim, que foi aí a emenda constitucional 01/69, que foi feita aí para, de uma certa forma, integrar o ato institucional número 5 ao texto constitucional, tá? Vai perdurar até quando essa situação? O AI-5 até meados da década de 70, tá? E até meados da década de 70, e essa Constituição, essa situação aí, Constituição 67, essa emenda de 69, até 1988, tá? Então, gente, muito obrigado, espero ter respondido aí, foi um outro grande vídeo, tá? Mas espero ter respondido aí as perguntas que me foram feitas pelos alunos, pelos amigos, tá? Grande abraço, muito obrigado.